Nessa aula, nós vamos ver como que funciona o tal do implante zigomático. E você vai entender o porquê que ele é uma técnica tão divergente de opiniões. Por um lado, pessoas utilizando com sucesso e promovendo o seu uso. Do outro lado, pessoas descrentes, pessoas sem nenhum tipo de formação técnica com o implante zigomático e que às vezes, mesmo assim, omitem opiniões daquilo que não fazem. Tá ok? Então nós vamos ser bem objetivo, bem pragmático, te mostrando como que funciona a filosofia para maxila atrófica com o implante zigomático. Tá ok? Vamos entender inicialmente que após a perda dentária, nós temos uma atrofia da maxila. Essa atrofia maxilar, invariavelmente, ela vai levar você a alguns caminhos, dentre eles o enxerto ósseo sendo mais promulgado. Mas por que isso acontece? Imagine comigo o aluno típico de uma especialização de implante no Brasil. Qual que é o default? Qual que é a mentalidade padrão que esse dentista sai da sua especialização? Pensou em maxila atrófica? Qual que é o default? Existe um modelo de ensino no Brasil onde a gente consegue entender que essa mentalidade está sendo colocada como a única verdade, né? Então, pensou em maxila atrófica, invariavelmente a maior parte das pessoas vai pensar dentro da caixa, né? E o que tem nessa caixa? O que tem é que você vai ter todas as especializações, com raríssimas exceções, falando a mesma coisa. Então você vai comoditizando o mercado, onde todo mundo só fala a mesma coisa. Aí o paciente passa por você, você fala uma coisa totalmente diferente e você acaba tendo um diferencial, tá ok? Você vai entender por que isso é importante. O paciente tem um direito de saber de todas as possibilidades de tratamento. Você não pode omitir nada, isso é um direito do paciente, né? Então você precisa abrir o leque de opções ao paciente. O que significa isso? O que significa que o paciente tem uma maxila atrófica e você tem que dar opções de tratamento para ele? O que é o normal então? O normal é que você passe para ele as opções de enxerto autógeno, as opções de enxertos halógenos, né, o banco de ossos, ou até os biomateriais. Então essa é a forma mais usual que os dentistas ofertam as opções, né? Ele vai abrir o leque de enxerto e a pessoa pode optar por vários tipos de enxerto de acordo com a preferência do paciente e a expertise do profissional, né? Então o que acontece é o seguinte, falou em maxila atrófica, geralmente se fala em enxerto autógeno, homógeno ou biomateriais, né? Essa que é a opção que a maior parte dos dentistas fornecem aos pacientes. Então a gente sabe das dificuldades do enxerto autógeno, apesar de ser o gold standard, você tem que tirar de algum lugar, maxila atrófica muitas vezes requer um sítio extra-oral. O banco de ossos, que pensava que era um osso perfeito, né? E a gente sabe hoje que não é, ele tem os seus percalços, inclusive capacidade de induzir reações imunogênicas, é isso mesmo, por volta de 20% dos pacientes que recebem enxertia de banco de ossos acabam desenvolvendo potenciais reações imunogênicas com esse osso, né? Então, se ele precisar de um transplante de órgão no futuro, ele tem 50% menos chance de ter um doador para receber esse órgão, né? E os pacientes têm que saber também que o banco de ossos, apesar de você não ter que te retirar do próprio paciente, ele não é uma técnica perfeita. E por fim, os biomateriais, que têm excelentes resultados em seios maxilares, mas que, utilizando como forma de bloco, ainda estamos estudando esse tipo de material e certamente ele não terá um bom desempenho, assim como você fazer um implante no osso nativo do paciente, né? Esse que seria o gold standard maior de todos. Mas enfim, quando se abre o leque de opções, os dentistas colocam todos os tipos de enxerto, mas o implante zigomático ele fica de fora do leque de opções. Ele nem sequer cita o implante zigomático ou, pior, quando cita, ele vai citar de acordo com aquele default da especialização que ele recebeu. E qual que é esse default? Zigomático, invariavelmente ele pensa na técnica de Brånemark, a gente vai entender ela depois na próxima aula, como é que isso funciona. Não é uma técnica boa nem ruim, a gente vai ver que ela não pode ser executada em todos os casos, mas vai ter casos que ela ainda vai ser indicada por questões anatômicas, né? Existe um grande mito, as pessoas acabam colocando, eu quero a técnica de Brånemark, eu faço técnica esterilizada, a gente vai ver que não é assim que funciona na prática, isso é muito bonito na teoria, mas na prática a realidade é outra. Mas enfim, a técnica de Brånemark tem uma dificuldade técnica, se tinha que fazer uma grande antrostomia, descolar a membrana, e a gente vai ver isso na técnica
posteriormente, né? O default também diz que implante zigomático não pode ser feito porque ele leva o paciente a ter uma sinusite crônica vitaliciamente, né? Então a gente vai ver até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mito e qual que é a forma que nós temos para evitar esse tipo de complicação. Invariavelmente as pessoas acreditam ainda que o implante zigomático sempre dará uma emergência palatina do implante, o que também não é verdade. Eu vou mostrar casos para você aqui que você vai entender que às vezes a emergência protética do parafuso fica até na oclusal dos dentes, né? Você acaba visualmente nem sabendo se aquilo é zigomático ou não é. Isso é possível através hoje de um planejamento, você vai entender isso também. E o principal, todo mundo tem um medo de invadir a órbita, né? Isso aqui não é uma coisa... Você pensa comigo o seguinte, ó, na região do maxilar, você pode fazer o erro que você quiser de angulação de implante. O máximo que você vai ter é você vai colocar o implante dentro do seio maxilar, né? Você não vai gerar nenhum trauma, nenhuma sequela importante ao paciente. Agora, o implante dentro da cavidade orbitária, você pode levar um dano até irreversível ao globo ocular do paciente. Então, a gente percebe que existe esse grande mito de que o implante zigomático, ele invariavelmente leva um risco exacerbado à cavidade orbitária. Aí nós temos o que a gente chama de meia-verdade, né? Por um lado, se você fizer sem cautela, sem conhecimento, como muitas vezes as pessoas começam a fazer zigomático, faz apenas um curso lá de hands-on, ou acompanha meia dúzia de casos, e acredita que aquilo lá lhe deu bagagem para fazer todos os casos, o paciente pode invariavelmente sofrer um dano como esse. Agora, por outro lado, se você aprender a planejar, e nesse curso aqui nós vamos te ensinar o passo a passo de como isso é possível, eu posso te dizer que o risco de você perfurar o globo ocular de um paciente é próximo de zero. Ok? Você vai entender por quê. Então, claro que eu não acho ruim as pessoas terem medo da órbita, porque senão o implante zigomático ele seria mais disseminado de forma incorreta. Então é bom que essas pessoas tenham medo da órbita e que fiquem longe do zigomático, né? Eu costumo falar o seguinte, o implante zigomático ele é para o cirurgião prudente, não é para o cirurgião corajoso. O cirurgião corajoso que vai fazer implante zigomático, ele acaba invariavelmente trazendo problemas ao paciente, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Geralmente você vai escutar essa máxima, né? O implante zigomático só indico para paciente extremo de idade, né? Eu fico tentando entender por que um paciente de 70 anos pode receber um implante zigomático e um paciente de 50 anos não. Qual é a lógica por trás disso? A gente vai ver casos de pacientes que fizeram 1, 2, 3, 4 enxertos ósseos e perderam todos os enxertos. Aí fizeram implante zigomático e foram reabilitados com carga imediata. Aí esse paciente pergunta, tá doutor, por que eu já não fiz direto esse implante zigomático, né, e já tinha resolvido de início? Aí a gente volta àquela questão, né, porque não foi ofertado ao paciente essa possibilidade e explicado ao paciente as vantagens e os riscos. Eu não estou aqui advogando que o implante zigomático ele é a única alternativa ou a melhor alternativa. Eu estou falando que você tem que abrir o leque e dominar todas as técnicas e conversar com o teu paciente dos riscos e dos benefícios de cada uma. E quando você entende isso e você tem propriedade para falar, você vai ver que de cada 100 pacientes, 99 vão optar por implante zigomático e vão ver isso como um diferencial do seu atendimento clínico, ok? Outra coisa que acontece com muita frequência são as pessoas que pensam que a ancoragem do osso zigomático é pequena, né? Até existe uma velha máxima aí, às vezes a gente encontra que pessoas que falam que o implante zigomático é como se fosse um implante curto, que você tem uma ancoragem de 5 milímetros no corpo do zigoma e um braço de alavanca imenso, né? Então a gente vai ver até que ponto isso é verdade e já vou adiantar aqui que essa visão limitada do zigoma não reflete em nada a realidade e nós vamos entender isso agora nos próximos slides. Olha comigo esse caso e vamos imaginar o seguinte, né? Vamos mensurar aqui que eu tenho 6,5 milímetros. Eu vou colocar um implante por conta dessa altura por volta de 5 milímetros, né? Coloquei esse implante de 5 milímetros, obviamente eu vou ter 5 milímetros de inserção, né? O tamanho da distância do osso refere-se à total inserção do implante dentro desse osso. Agora pensa no zigoma, né? Vamos fazer um corte coronal no corpo do zigoma. Quando eu faço esse corte coronal no corpo do zigoma e eu faço uma mensuração, eu percebo que esse zigoma ele vai ter por volta de 5 milímetros. Às vezes vai ter muito mais, às vezes pode ter menos, mas por volta disso aí, 5, 6 milímetros. Então, a pessoa que tem esse default da especialização, ela logo transfere esse conhecimento para o zigoma. Então ela pensa, olha, se eu tenho 5 milímetros no zigoma, eu vou colocar meu implante, e ele vai ter 5 milímetros de inserção óssea, né? Agora, o que acontece
é que essa premissa ela não se aplica ao implante zigomático, né? Porque você vai conseguir entender ao longo desse curso, você vai entender mais e você vai terminar o curso dominando completamente todos os nuances da técnica e você vai entender que o mais importante é isso aqui. É você perceber que o zigoma, a posição do zigoma e a relação da maxila faz com que o implante ele vá no sentido antero-posterior e ele atravesse o corpo do zigoma. Então a gente vai ter, na verdade, isso aqui, ó. Ele vai transfixar o corpo do zigoma e muitas vezes ele vai ficar ancorado em quatro corticais ósseas, tá? Isso aqui, essa inserção óssea, que na verdade ela é muito maior do que a espessura do corpo do zigoma, é o que vai dar o alto torque e a possibilidade de fazer a carga imediata. Então perceba que são esses nuances que as pessoas que não entendem de zigoma ficam transferindo um conhecimento para outro e isso não agrega em nada, tá ok? Então isso é só para você entender como a mudança da percepção e o real entendimento da anatomia do paciente muda completamente a sua visão sobre o implante zigomático. Mas vamos voltar um pouquinho no início da nossa aula, onde a gente falava daquele leque de opções. Quero te fazer uma pergunta, né? O que o paciente busca quando ele te procura com a maxila atrófica? Qual que é o objetivo do paciente, né? O paciente ele quer nada mais do que uma dentição fixa. Ele quer mastigar e ele quer ter uma solução rápida para o seu problema, né? O que o profissional oferta? Ele oferta várias cirurgias, mais de um ano de tratamento, a utilização de uma dentadura, às vezes por bastante tempo, essa dentadura com pouca retenção. Então você pensa um paciente que está no mercado de trabalho, ele não pode se dar o luxo de ficar um ano com uma dentadura frouxa até que se resolva definitivamente o seu caso, né? Então o profissional ele apresenta o leque de opções em relação ao enxerto. Mas o paciente ele busca o quê? O paciente quer uma cirurgia simples, ele quer carga imediata, ele quer uma alta taxa de sucesso, ele quer longevidade estética. Então perceba que o que você está ofertando não está coincidente do que o paciente está buscando. Existe um mismatch aí, né? E aí que entra a possibilidade de você colocar o zigoma no teu hall de ferramentas. Entenda uma coisa, todas as pessoas que fazem implante zigomático trabalham também com enxerto ósseo. Isso quero que você entenda. Agora, nem todas as pessoas que trabalham com enxerto ósseo trabalham com implante zigomático. Perceba então que você tem um potencial diferencial aqui. Então você colocando o zigomático no teu hall não significa que você vai fazer só implante zigomático. Claro que eu acredito que com o passar do tempo você vai fazer 99% dos teus casos vai ser com zigomático, você vai entender o porquê. Mas você não precisa fazer algo disruptivo, ou faço sempre uma coisa ou sempre outra. Agregue o implante zigomático ao teu hall de procedimentos, né? E quando o paciente te procurar, e geralmente eles procuram com essas queixas, né? Você tem ali também o zigomático para ofertar a esse paciente, né? Então perceba que de todas essas possibilidades, né? Todas apresentam 3 cirurgias em um ano de tratamento. E o zigoma é uma cirurgia só e com carga imediata. Então coloque esse diferencial para o teu paciente e você vai ter um grande diferencial na tua clínica, tá ok? Agora, tem um porém. Quando eu falo aqui zigomático, né? Eu estou falando reabilitar uma maxila atrófica sem enxerto ósseo, eu estou colocando aqui que todos os casos de maxila atrófica iriam ser reabilitados com implante zigomático, o que não é verdade. Existe um meio termo aqui. A gente percebe que, inclusive, um dos fundamentos do zigoma 2.0 que a gente vai falar aqui é você saber indicar o implante zigomático. E agora com o advento da técnica All-on-4, você vai ver que na imensa maioria dos casos, a gente coloca aí por volta aí de 70% dos casos, uma maxila atrófica você resolve com a técnica All-on-4. Então você resolve sem enxerto ósseo, com carga imediata e sem implante zigomático. E você vai deixar aí para 30, por volta de 20 a 30% dos casos, onde o All-on-4 Standard, que a gente vai entender por quê e como é que isso funciona, ele não resolve, aí sim você vai indicar o implante zigomático. Então, quanto mais implante zigomático você está fazendo, né, às vezes as pessoas fazem de maneira aleatória implante zigomático e começam a gamificar a quantidade de implantes e elas começam a contar o número de casos de zigomático. Aí você vai ver os casos de zigoma que ele operou, 99% dos casos não precisava de zigoma. Você podia fazer um All-on-4 Standard e resolver o caso do paciente. Então essa mudança de mindset, ela é muito importante e ela é a base. Nós vamos ter uma aula só sobre isso
e você vai entender quando indicar o implante zigomático e quando não fazer o implante zigomático, tá ok? E quanto mais você trabalha bem a técnica Long-4, mais você vai tirar o paciente do zigomático, né? Então é tudo paradoxal o implante zigomático, tá ok? Mas vamos lá. Mas por que as pessoas trabalham ainda focando o leque de opções só no enxerto ósseo? Do meu ponto de vista, existe uma grande corrente ainda, e uma sensação de que grandes cirurgiões fazem grandes cirurgias. Infelizmente, a gente sabe que no começo da carreira o ego do cirurgião é algo muito inflado, né? Como que funciona? Você começa a implantodontia básica, você aprende a fazer seus implantes, né? Os unitários, os casos mais simples, com bastante osso. Aí você tem os cursos de cirurgia avançada, que são basicamente os enxertos ósseos. Então a pessoa acha que ela tem a implantodontia básica e agora ela quer ser um cirurgião mais avançado, ela faz um curso de cirurgia avançada e ela passa a fazer enxertos ósseos. Então ela acha bonito falar, eu trabalho com enxerto ósseo porque eu sou um cirurgião que está no nível mais avançado, né? Então isso é uma verdade parcial, vamos colocar assim. Mas o que a gente pensa que é o ideal, né? É você entender que a implantodontia básica, ela é a base, aí você tem os enxertos ósseos e você tem aqui acima dos enxertos ósseos, que é você fazer os casos totais sem enxerto ósseo e com carga imediata. No começo, você vai ter o foco mais no aprendizado, né? Na implantodontia avançada você vai ter mais o foco no cirurgião e você tem o topo da pirâmide, onde o teu foco passa a ser o paciente. E aí que o jogo vira. Quando você focar no paciente e optar o que é melhor para o teu paciente, você vai começar a entender que você precisa melhorar e avançar a tua técnica tradicional de enxerto ósseo. Infelizmente, essa é a grande realidade e muita gente ainda não entendeu e acha que está na crista da onda porque realiza enxerto ósseo. Mas eu não critico quem pensa assim porque eu pensei assim durante muito tempo. Eu vim da cirurgia bucomaxilo e eu sempre acreditei no início da minha carreira que se eu quisesse ser um grande cirurgião, eu teria que fazer grandes cirurgias. Grandes que eu falo no sentido topográfico mesmo, né? Então eu fiz a minha formação em Pelotas, na Federal de Pelotas com bucomaxilo. Então eu sempre gosto de compartilhar esse caso, onde o paciente com a maxila atrófica nos procurou para fazer a reabilitação, né? A prótese simplesmente não parava na boca, o rebordo bem raso, e a gente deu a opção a ele de fazer crista ilíaca, né? Então nessa fase da minha carreira, aquilo massageava o meu ego, né? Você dizer que você vai para o hospital para fazer um ilíaco, se comentar isso com os colegas, enchia o seu ego, enchia a sua vaidade como cirurgião de que você é um grande cirurgião. Semana que vem eu vou fazer um ilíaco no hospital, né? E como é que funciona o ilíaco? Você sabe, né? Uma cirurgia invasiva, 2 equipes simultaneamente, uma equipe de bucomaxilo somado à equipe de ortopedia. Nesse caso foi um cirurgião oncológico. Aqui a remoção da crista do ilíaco deveria ser feita de uma forma mais conservadora, né? Mas aqui eu não sei até que ponto o cirurgião na época entendia desse procedimento e ele decepou a crista do ilíaco. Então tivemos uma fartura bastante grande de osso para reconstruir todo o maxilar e aquilo chegou a sobrar osso, né? Então uma fartura óssea muito grande. E o que acontece é que aí está o paciente com o segmento removido, os blocos colocados, né? E esse paciente posteriormente recebeu os implantes e perdeu todos os implantes, né? Então a gente percebe que após passar por uma cirurgia extremamente complexa, extremamente agressiva, o paciente saiu de cadeira de rodas do hospital. Eu já vi paciente fazer ilíaco, sair mancando, sair com muleta. Esse caso em especial saiu de cadeira de roda, não conseguia colocar o pé no chão, a perna no chão. Então a gente percebe que é uma cirurgia altamente invasiva, com alto custo, mais de 1 ano de tratamento, tempo sem a prótese, né? Para você tentar preservar ao máximo o enxerto, dá para pedir que o paciente fique sem a prótese pelo menos uns 15 dias, você vai reembasar essa prótese com material soft. Isso tem uma dificuldade de uso, tem uma dificuldade de aceitação por parte do paciente. E a longevidade dos implantes, né? Então esse trabalho aqui, ele avaliou o follow-up de 9 a 14 anos, uma estimativa de sucesso aí de 90%. Agora, vamos pensar um pouquinho na parte do paciente, né? Será que se eu fizer uma técnica sem enxerto ósseo, que dê uma estimativa de 95% nesse mesmo follow-up, não seria mais interessante?
Então a gente volta àquela situação, àquela pirâmide, né? Vamos focar no paciente e pensar que às vezes ter empatia é se colocar no lugar do teu paciente, né? O que o paciente quer? E menos é mais. E essa foi uma lição que eu aprendi na Universidade do Sagrado Coração, 2009. Na época, o Dr. Paulo Maló estava defendendo a sua tese de doutorado e eu tive a oportunidade de assistir essa tese e colocar em prática os conceitos do Dr. Maló nessa época, né? E eu lembro até hoje um caso que eu cheguei para o Dr. Franciscone na clínica: professor, veja essa tomografia, estamos pensando em fazer em crista ilíaca no hospital. E o professor Franciscone, no auge da sua sabedoria, olha para nós e sabiamente diz: não, coloca 2 implantes angulados aqui, 2 implantes retos, resolve o problema do paciente, ele vai ficar feliz da vida e está resolvido, cirurgia simples e rápida aqui com anestesia local. Então na época a gente ficou pensando, mas como assim? Né? Um caso complexo desse resolver com uma cirurgia simples? E é ali que a gente teve uma virada de mindset e a gente começou a rever a maxila atrófica, começou a tratar a maxila atrófica de uma forma diferente. Primeiro caso com sucesso, segundo com sucesso, terceiro com sucesso, você vai ficando confiante, vai vendo os resultados. Uma vez que você entendeu a magia da técnica Alan Four, você acaba não voltando mais a como você pensava antes, né? Então você muda a sua visão da técnica para reconstrução óssea e começa a optar por técnicas de ancoragem, né? Que seria a técnica Alan Four e com ou sem implante zigomático, tá? Vamos falar um pouquinho de base óssea, né? Qual que é o osso mais... Qual que é o melhor osso? Eu creio que todos que estão nos assistindo aqui já têm um nível avançado de conhecimento e vão concordar comigo que o osso nativo do paciente é o melhor osso existente, né? Depois vem o osso do próprio paciente, o autógeno, e depois vem aí os bancos de ossos dos biomateriais, né? Eu acho que não há dúvida quanto a isso. E o osso nativo do paciente é a busca da técnica Alan Four, é a busca do implante zigomático. Inclusive tem alguns trabalhos que falam que o osso não aumentado, o osso nativo do paciente, é o que tem mais dados, né, científicos em relação a sucesso dos implantes, tá ok? Mas professor, e a prótese, né? Você fala aí de Alan Four, de zigomático, e como que vai ficar a prótese? Você tem que entender uma coisa: maxila atrófica, o paciente vai ter uma perda de tecido mole tão grande que nem com enxerto ósseo você vai conseguir suprir essas demandas para que ele volte a ter dentes individualizados, né? Então a prótese, ela vai ser dente gengival. Você vai entender o porquê aqui, ó. Eu tenho 3 opções básicas, né? Posso fazer uma prótese fixa sobre implante, dente gengival ou uma over. Over a gente não trabalha mais, a gente deixa para aquele paciente fissurado, aquele paciente que sofreu uma ressecção tumoral, precisa fazer um vedamento. Um paciente convencional a gente não trabalha mais com over, tá? Então a gente fica entre a prótese dente gengival e prótese fixa. Imagine comigo o seguinte: eu tenho uma maxila atrófica aqui, fiz um corte naquela região, eu tenho a relação da maxila com o dente inferior, né? Se eu penso em fazer uma prótese fixa, eu tenho que entender que eu preciso restabelecer todo esse arcabouço de tecido duro e mole que foi perdido, né? Então eu tenho a opção na prótese fixa ou eu posso compensar isso com a prótese dente gengival. Se eu faço um enxerto ósseo nessa região, coloco um bloco nessa região anterior, mesmo assim eu não vou conseguir suprir as demandas de tecido duro e mole, eu não vou conseguir suprir as demandas estéticas, né? Por mais que se coloque isso, que eu posso fazer enxerto ósseo, posso fazer enxerto gengival, eu posso condicionar provisório, isso pode ficar lindo a curto prazo, mas a gente sabe que a longo prazo isso não tem estabilidade, isso é somente indicado para o paciente que tem uma relação maxilomandibular bastante favorável e uma linha de sorriso muito baixa, tá? Porque as coroas invariavelmente ficam desproporcionais e isso não dá estabilidade, tá ok? Então enxerto ósseo, enxerto gengival, condicionamento gengival, um tempo prolongado. E a pergunta é, isso tem estética? Qual que é a longevidade estética disso, né? Então se você olhar esse artigo, né, do ilíaco, ele fala que eu tenho uma perda marginal de 2,4. Isso é insignificante numa prótese de dente gengival. Agora, se eu tenho dentes unitários, isso para uma papila, isso é catastrófico, né? A presença de black spaces é inevitável. E não adianta você querer enxertar a gengiva, porque isso também não vai ser estável a longo prazo. Então você vai ter uma solução protética muito longe do que a gente deseja, né? Mesmo que o sorriso for gengival, para alguns pacientes
a estética dessas coroas não ficam satisfatórias a longo prazo, tá ok? Por outro lado, eu posso nivelar essa crista e trabalhar com um implante com approach palatino. Você vai entender isso porque na nossa aula de All on 4, né? Você vai entender o que é esse tal do approach palatino. Ele vem mudar bastante coisa para nós também. A partir daí eu consigo fazer uma prótese dento-gengival. Se eu tenho uma perda de 2,4 milímetros ao redor desse implante, essa perda vai ficar escondida lá embaixo do lábio e o paciente continuará a ter uma estética porque ele está mostrando a gengiva artificial da prótese e isso ele vai ter estabilidade estética ao longo da vida. Então, maxila atrófica, a prótese tem que ser uma prótese dento-gengival. Então eu posso fazer sem enxerto, com carga imediata e eu tenho previsibilidade estética, tá ok? Então, maxila atrófica, sempre vamos trabalhar com uma prótese dento-gengival. Você precisa explicar isso aí ao teu paciente para que ele entenda de imediato. Qual que é o teu plano para se diferenciar no mercado, né? Nós temos na área de negócios um termo chamado Unique Selling Proposition, né? Então, que é você colocar uma proposta única de venda que seja totalmente diferente da concorrência. Então, eu te pergunto, você tem alguma estratégia de diferenciação na tua clínica? Ou você está fazendo exatamente aquilo que as especializações de implante fazem pelo Brasil todo, que é colocar o enxerto ósseo como a única opção, né? Então, o que é ter um diferencial na clínica? O diferencial na clínica é colocar o paciente no centro do atendimento, né? O que o paciente quer? Cirurgia simples, carga imediata, uma alta taxa de sucesso e longevidade estética. E o profissional, ele pode ofertar isso? Sim, ele pode. Se a Mãe Natureza nos presenteou com um osso tipo denso, que nos proporciona uma ótima ancoragem, por que buscá-los em outros sítios por métodos mais invasivos, né? Tá aí uma grande reflexão do grande criador da osteointegração, o Dr. Brånemark. Então, a partir dessa premissa do que você escutou até aqui, a gente coloca para você que o nosso objetivo é a técnica All on 4 com implantes zigomáticos, tá ok? A gente vai entender todo o conceito All on 4 e também você vai entender que o zigomático vamos levar ele para um outro nível, né? Você vai entender o porquê que tem o zigomático 1.0 e o 2.0 e você vai entender também o roadmap, você vai fazer o caminho para você aprender implante zigomático. Eu aprendi implante zigomático da forma mais difícil possível, né? E você não precisa aprender da mesma forma que eu aprendi. Então esse curso tem como objetivo você entender definitivamente o conceito da maxila atrófica usando os conceitos da técnica All on 4 em implante zigomático, priorizando e atingindo sempre o osso nativo do paciente, que é o melhor osso que existe. Então vamos só para você entender rapidamente o conceito All on 4, né? Eu tenho uma maxila atrófica, o conceito tradicional me ditaria para fazer levantamento de seio bimaxilar, após isso colocar ali por volta no mínimo 6 implantes, né? Para garantir que você pode perder algum. E após isso reabilitar o paciente após a osteointegração desses implantes, desses enxertos. O All on 4 basicamente ele funciona da seguinte maneira: você vai entender que você tem um osso de boa qualidade e osso de uma qualidade não tão boa. O osso de boa qualidade ele vai estar geralmente no pilar canino na região subnasal, né? Então você vai angular esses implantes entrando no osso mole, porém ancorando o ápice do implante no osso mais denso. Isso vai te permitir ter uma ancoragem excelente, uma estabilidade primária espetacular na maior parte das vezes. E isso vai permitir que você faça a carga imediata. Então não é apenas reabilitar sem enxerto, é reabilitar sem enxerto e com carga imediata, né? Então aqui um caso finalizado, você vai aprender como tangenciar o seio maxilar. Eu não quero aqui ficar falando de literatura científica em detalhes, mas você precisa saber de que existe uma literatura que dá suporte a tudo isso. Isso não é uma coisa criada da noite para o dia. Tem trabalhos científicos aí de mais de 10 anos de acompanhamento. Isso é uma coisa que funciona, isso está publicado, a gente pode ver isso no outro momento, tá? Então essa questão de angular implante, se quebrou o paradigma que vai ter perda óssea, que vai ter problema protético, isso simplesmente não existe, tá? A diminuição do cantilever é mais importante do que manter os implantes retos, tá? Vamos entender que existem 3 modalidades de All on 4. O All on 4 Standard, onde a gente vai trabalhar em 70% dos casos, a gente vai conseguir resolver com o All on 4 Standard. Vamos ver tudo em detalhes na sequência. Quando não há possibilidade de colocar esse implante angulado na região anterior, partimos para o All on 4 híbrido, onde a gente coloca 2 implantes convencionais na frente, na pré-maxila, e 2 implantes zigomáticos. E os casos mais extremos, que são os casos de All on 4 zigoma, onde são colocados 4 implantes zigomáticos, né?
Então perceba que você dominar o conceito Alan Ford é o começo, é a base, né? Agora, você não pode trabalhar com a técnica Alan Ford e não saber de zigomático. É muito raro você perder implante na técnica Alan Ford Standard, mas pense se você perder, você tem que ter um recurso. Por exemplo, nesse caso, um dos raros casos que eu tenho que eu perdi implante distal, eu resolvi com implante zigomático, né? E o paciente continuou com a dentição fixa. Então ele não voltou a usar uma dentadura porque ele perdeu o implante. É muito raro perder, mas quando perde, você pode resolver. Dê uma olhada nessa imagem, olha a diferença da densidade do osso na região anterior da maxila, ali na região do seio maxilar, e lá no ápice do zigoma, na região onde entra o ápice do implante. Você vê que aquele osso lá é como se fosse o osso da mandíbula, um osso denso, corticalizado, né? Então a estabilidade primária é muito alta. Então basicamente nós temos essas três possibilidades e nós vamos focar em todas elas, tá? Se fala muito Alan Ford Standard de zigoma, mas não se fala muito como que se faz o zigoma, né? Então isso que é importante. O maior erro do implante zigomático é fazer implante zigomático sem entender a filosofia Alan Ford. Você vai ver um monte de gente fazendo aí casos que não precisava zigomático, a pessoa colocando implante zigomático. Eu entendo dessa visão distorcida. Eu comecei com a técnica também, por volta de 10 anos atrás, e esse é meu primeiro caso de implante zigomático. É um caso que eu não faria mais implante zigomático. Por quê? Porque eu poderia simplesmente angular os dois implantes distais e a emergência do parafuso sairia por volta de primeiro e segundo pré-molar e eu conseguiria resolver o caso do paciente sem implante zigomático, né? Então você vai evoluindo, né? Muitos casos de implante zigomático que eu fiz no passado eu não faria hoje e você vai entender isso na prática. Então o maior erro do implante zigomático, que é a base do Zigoma 2.0, é fazer implante zigomático sem entender a filosofia Alan Ford, tá? E você vai conseguir entender isso ao longo desse curso. E olha só como é paradoxal. Quanto mais você entender de maxila atrófica, menos você vai fazer implante zigomático, né? Você vê que é tudo contraditório no zigoma. Isso que é o bacana, isso que nos dá o fascínio de estudar zigomático e fazer. Então quanto mais zigoma você faz, menos zigoma você faz. Porque você vai entendendo a maxila atrófica como um todo, isso vai te dando bagagem para você saber selecionar os casos exatos onde o zigomático vai fazer a diferença e vai te dar o resultado que você precisa. Vamos para a segunda aula agora, onde você vai aprender como que se aprende implante zigomático, como que é a curva de aprendizado e o que fazer para você aprender em menos tempo, tá ok? Vamos lá então, até a próxima aula.